Ok, Bom dia, boa? bom dia. Então, pessoal, bom dia. Vamos lá dar início à nossa aula, tá? Não vou esperar todo mundo entrar, não. Senão a gente não consegue fazer tudo que eu quero fazer hoje. Porque, como a gente tem dois horários, eu quero trabalhar com as duas aulas, aula 24 e aula 25, que é falar sobre os resistores em séries e falar sobre os resistores em paralelos, além de fazer os exercícios, né, propostos no nosso conteúdo. Bom, então vamos começar pelos resistores em séries. Hoje eu não vou estar com a câmera ligada porque eu não configurei ainda. Eu mudei a posição aqui em casa e aí eu não configurei nada ainda. Eu vou deixar desligado, tá? Então vamos lá. Em muitas situações do cotidiano, como o meu caso, que fiz a mudança, a gente está construindo a casa, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes nos circuitos elétricos da nossa casa. E nesses casos, né, pode-se dizer que os resistores eles vão estar associados. Por exemplo, quando falo de resistores, existem os aparelhinhos que são resistores mesmos, mas pode ser também considerado uma lâmpada, um eletrodomésticos. E né, nas diversas situações do cotidiano, a gente vai ter esses elementos associados dentro da casa da gente. Então, o estudo de associação de resistores permite o dimensionamento de dispositivos utilizados em circuitos elétricos e também possibilita que os mais complexos sejam representados por circuitos mais simples, né? Simplificando as coisas. Os principais tipos de associação de resistores são série, paralela e mista, tá? Serão associados em séries ou paralelos, e tem a mista, que é quando você mistura os dois, tá? Vai ter tanto resistores em série quanto em paralelo no meio daquele circuito que você está estudando, está montando, está construindo. Bom,
Na prática, nas casas a gente utiliza uma associação mista, tá? Isso quando você pega a casa como um todo, mas se você pegar, por exemplo, partes da casa, como quarto, sala, cozinha, ou mesmo fiação específico, você vai ter resistores em série ou em paralelo, tá? Eu estou querendo fazer uma associação paralela de interruptores para fazer o seguinte na minha casa. Ó. Por exemplo, a gente tem aqui o quarto, né? E aí a porta está aqui, ó. A porta do quarto está aqui e a cama vai ficar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero colocar uma tomada aqui, né? Do lado da porta, porque a porta vai abrir para cá. Quando eu entrar, eu quero acender a lâmpada aqui, mas quando eu deitar, eu quero apagar a lâmpada aqui, ó. Então, para isso, eu tenho que ter um disjuntor. As duas tomadas têm que estar em paralelo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, eu quero colocar as tomadas em paralelo para quando eu acender aqui e me deitar, eu apagar aqui para não ter que apagar aqui e vir para cá, né? Isso evita aquele trauma de infância de você ter que apagar a luz e sair correndo e pular na cama e se cobrir, né? Você vai evitar que os monstros peguem você. Se você apaga aqui, né, não vai dar tempo para os caras te pegar, né? Então, isso evita esse probleminha aí. E aí eu quero fazer isso tanto na sala quanto no quarto, né? Fazer essa jogadinha aí de apagar a lâmpada em 2 interruptores diferentes, que é bem legal. E, né, já que eu estou construindo, vamos lá fazer esse treino. Bom, mas vamos para a nossa primeira parte, que é falar sobre os resistores em série. Paralelo a gente fala daqui a pouco. Resistores em séries, eles são uma composição de resistores que ficam interligados um depois do outro, tá? Basicamente é o seguinte, a associação de resistores em séries é todo conjunto de resistores que, funcionando simultaneamente em um mesmo circuito, estão submetidos, né, à mesma corrente elétrica. Isto é, a mesma intensidade de corrente que sai do gerador, tá, que sai dele, vai passar no primeiro, e vai passar no segundo, e vai passar no terceiro. Ou seja, os 3 resistores, os 3 equipamentos elétricos vão ter a mesma corrente elétrica associada a eles. Só que, contrapartida, apesar da corrente elétrica total ser a mesma no resistor, tá? A primeira corrente aqui vai ser igual à segunda, que vai ser igual à terceira, a gente perde uma coisa, que é o quê? A voltagem ou diferença de potencial, ela vai ser dividida para os 3 resistores. Isso significa que, apesar de eu manter a corrente elétrica constante, a DDP ela é dividida, ou seja, é como se você pegasse, se aqui for 110 volts, por exemplo, vamos colocar 120 aqui para ser exato, e vamos supor que esses 3 resistores sejam iguais, nem sempre são iguais, tá? Vamos supor que seja. Então, esse 120 aqui vai ser dividido para 3, ou seja, o primeiro vai receber 40 volts, o segundo 40 volts e o terceiro 40 volts. Qual que é o problema disso? O problema aqui é que se tu tem 3 aparelhos que funcionam 110 volts, você vai precisar que esse gerador forneça muito mais voltagem para o teu equipamento elétrico, tá? Claro que, e aqui é interessante, porque assim, geralmente nós pensamos em circuitos elétricos, em circuitos grandes, por exemplo, uma instalação elétrica de uma casa, mas a gente precisa pensar no seguinte, todo componente elétrico que você utiliza, por exemplo, nesse exato momento, ou você está utilizando um computador, ou um notebook, ou um celular, ou mesmo você conectou aí alguma coisa na sua televisão e está assistindo pela TV, por exemplo, a aula, né? Uma dica aí para vocês que querem ver em alta resolução, né? Ou melhor, em tela grande, né? Alta resolução depende da conexão de internet. Mas, enfim, todos esses equipamentos elétricos, eles possuem placas de dispositivos, de circuitos elétricos, tá? Que vão estar conectados de maneira em série e em paralelo, tá? Em determinados pontos é em paralelo, em determinados outros pontos serão em série. E aí a gente tem que analisar o seguinte, ó, a corrente total do circuito é igual para todos os pontos, tá? Então o I total é igual a I1, I2 e I3. Aí às vezes a gente vai simplesmente simbolizar pela letra I, porque fica mais simples. Já a diferença de potencial ou a tensão elétrica, ela é a soma de todas as tensões. Se elas forem iguais para todo mundo, fica simples, né? Que é só você dividir por 3 que você encontra cada uma delas. Caso contrário, a gente vai ter que recorrer à primeira lei de Ohm para estar encontrando aí esses resultados. Como as correntes elétricas são iguais para os 3 resistores,
de acordo com a expressão da potência dissipada, que a gente já estudou. Potência dissipada é a resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado, tá? Se a corrente é a mesma, a potência muda e a resistência muda, tá? Então, o resistor que possui a maior resistência elétrica possuirá a maior potência dissipada, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais, ou significa dizer que o resistor com maior resistência é o que consome mais energia, o que mais dissipa energia. Caso não haja corrente elétrica em um resistor, não existirá corrente no circuito e, consequentemente, todos os resistores irão apagar, irão parar de funcionar. Vamos dar um exemplo bem simples. Num circuito elétrico em série, tem um problema muito chato, que é o seguinte: se você tem um resistor aqui, vamos comparar isso com lâmpadas. Você tem 3 lâmpadas. Se essa primeira lâmpada queima, as outras 2 não funcionam. Esse é o problema também em resistores em série. Ó, eu não sei se vocês têm na casa de vocês já viram aquelas réguas, eu não sei como é que chama aqui. Como que chama? Deixa eu perguntar para minha esposa aqui. Amor, como que chama esse negócio aqui? Ah, tá. Vocês devem ter extensão na casa de vocês, não tem extensão? Aquele aparelhinho lá com os buraquinhos para você enfiar a tomada dentro? Certo? Existem algumas extensões que geralmente são utilizadas para computação, que são umas que tem várias entradas, e aí vocês vão encontrar tipo um chipzinho, o botão de liga e desliga dela aqui, que fica aceso quando está ligado, não tem? E se vocês observarem, aqui perto desse botão, dessa chavezinha, existe um quadradinho ali, e dentro desse quadradinho tem um fusível, que é tipo uma lâmpadazinha, tá? Essa lâmpadazinha, ela fica em série com a tomada, com todas as tomadas. Para quê? Para quando vier uma sobrecarga e der problema para queimar os aparelhos, essa lâmpadazinha queima, que é o fusível, ele queima e não deixa mais corrente elétrica passar, porque a associação em série ela funciona dessa maneira. A corrente elétrica passa por dentro do resistor, mas se o resistor queima, não passa mais ninguém. Então, se tivessem lâmpadas aqui, se a primeira lâmpada queima, todas as outras queimam, tá? Queima não recebem corrente, portanto não funcionam, tá? Não necessariamente precisa queimar. Então esse é um problema aí. Uma observação que também é importante aqui é, em alguns casos, a gente pode considerar o gerador utilizado para o cálculo, para o estudo, como um gerador ideal. E este e sua diferença de potencial são representados pelo símbolo indicado aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Tá vendo aqui? A parte maior representa o polo positivo e a parte menor representa o polo negativo. Então, nem sempre vai aparecer aqui o mais e o menos, vai simplesmente ser representado assim. Então, esse cara obrigatoriamente vai ser o positivo e esse carinha aqui o negativo, tá? O menor representa o negativo. E a corrente elétrica usual, ela parte do sentido positivo para o negativo. Então, ele vai dar essa volta aqui no circuito. Só que a gente sabe que na maneira real, é do negativo para o positivo, porque são elétrons, e os elétrons são negativos, eles saem sempre do polo negativo para o polo positivo da bateria, do gerador, da pilha, enfim, porque esse é o caminho da diferença de potencial, do menor potencial para o maior potencial elétrico. Mas, por convenção, nós adotamos que essa construção é feita do menor, do positivo para o negativo, do maior para o menor, tá? Então é assim que a gente representa. Bom, mas como eu mencionei antes, né, a ideia é sempre simplificar o nosso circuito elétrico e representar ele de maneira mais simples. Para isso, a gente tem aqui 3 resistores, mas podem ser 2, podem ser 5, pode ser 7. A gente utiliza a questão do que nós chamamos de resistores equivalentes. Eu sei que não é algo novo para vocês, que eu dei aula para vocês desse conteúdo ano passado, tá? Então, só para a gente relembrar, o resistor equivalente é indicado para a gente dessa maneira aqui, ó. Veja, nós temos aqui um gerador e um resistor. Quando nós calculamos o resistor equivalente, que é aquele que, quando substituído no lugar desses 3 aqui, causa o mesmo efeito elétrico, tá? De dissipação de energia, de dissipar energia e, além disso, de reter a corrente elétrica, né? De ser resistente, ele vai causar a mesma reação. Então, a gente troca esses 3 por um único. Esse único que fica aqui, ele tem que ser equivalente a esses 3. Nós temos o resistor em série, é só somar as resistências, tá? E aí fica bem tranquilo de calcular, de fazer toda a abordagem.
Para a nossa aula agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer os exercícios que estão na apostila, para vocês verem como eles são simples, tá? E depois a gente vai fazer a parte dos resistores em paralelo. Vamos começar, né, pelo exercício 1. Vou mostrar aqui para vocês ele. Então, o exercício 1 fala o seguinte para a gente, ó. Um estudante deseja construir um efeito de Natal com 3 lâmpadas, R1, R2 e R3, ligados em série, e aí há um gerador cuja diferença de potencial é de 40 volts. Nós temos aqui o esquema, né? E aí ele pede o seguinte, ó, sabendo que os resistores são 2, 3 e 5, igual está aqui na figura, determine, letra A, a resistência equivalente. Nós temos um resistor aqui em série, e aí a gente acabou de ver que a resistência equivalente é igual à soma das resistências, ou seja, 2 mais 3 mais 5. E o resultado aqui vai dar 10. Essa é a resistência equivalente. Gerou alguma dúvida aí, pessoal? Fácil, 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 né? Nem parece questão da apostila, né? Vamos fazer a letra B agora. Deixa eu ver se a letra B vai caber aqui. Vai. Então dá para fazer a letra B aqui embaixo, ó. Letra B pede a corrente total. Bom, uma coisa bem legal. A questão fala... A questão não, né? O conteúdo de resistores em série fala o seguinte, que a corrente total ela é igual para todos os pontos do nosso resistor, do nosso gerador, do nosso circuito em si. Então, para eu saber a corrente total, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. U é igual a R vezes I, tá? Primeira lei de Ohm. Como eu quero saber a corrente, eu vou passar a resistência dividindo, ou seja, a corrente vai ser DDP sobre a resistência. Ora, se eu fosse usar a resistência 1, eu ia precisar saber DDP 1, tá? Mas como eu não sei as DDP individuais, eu vou usar a DDP geral, que é 40. Então, vou usar o DDP total, tá? É igual a resistência equivalente. Vou diminuir a DPI desse mouse aqui, que está muito rápido esse carinha aqui. Melhorou. Então, aqui, ó, vai ser 40, e como a gente acabou de ver, a resistência equivalente é 10. Aí é só dividir. O resultado, então, é 4 amperes. Relembrando, né? Unidade de resistores é ohm, unidade de corrente é ampere. Só que não esqueçam, tá? Que é um detalhe importante. Nós sabemos que todos esses símbolos possuem múltiplos e submúltiplos, ou seja, vai ter o miliohm, o miliampere, vai ter o centiampere, o quiloampere, o quiloohm, enfim, vai ter diversos valores diferentes aí. Então, é importante que vocês sempre lembrem que existem outras unidades de medida além dessas principais, tá? Vou colocar aqui a letra B, letra C, na verdade. Tá? A letra C eu acho que dá para fazer aqui. Vou até fazer ela aqui, tá? Eu não gosto de... fica um pouquinho feio, tá? Mas é só para a gente ter espaço para fazer todas as questões da mesma página aqui, tá? E a letra D, eu vou estar mandando para vocês aqui. Tá resolvendo ela aqui. Então, a letra C, tá? Pede para a gente calcular a diferença de potencial. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos usar a primeira lei de Ohm. Só que como a gente quer a diferença de potencial em cada resistor, nós vamos calcular o primeiro, que vai ser a resistência do primeiro vezes a corrente do primeiro, o do segundo e do terceiro, tá? Respectivamente com seus resistores e suas correntes. Aí é só substituir os valores. Vejam só, a resistência 1 é igual a 2, então fica 2. A corrente é a mesma para todo mundo, então a gente descobriu que é 4, então vai ficar 2 vezes 4. Para o 2, ó, a resistência 2 é 3, então fica 3 vezes 4. E a resistência 3 é 5, então fica 5 vezes 4. Aí é só substituir os valores, tá? Substituir não, multiplicar, né? Aqui vai dar 8 volts, aqui 12 volts e aqui 20 volts, tá? Um detalhe legal é o seguinte, você soma todo mundo, ó. 8 mais 12 dá 20, 20 mais 20, 40. Se não desse o mesmo resultado daqui, teria duas possibilidades. Ou você errou conta, que é muito provável,
ou então a resistência interna desse gerador não é zero, tá? Então ele não é um gerador ideal, tá bom? Mas esse caso aqui ele é um gerador ideal, então vai bater certinho o valor. Letra D, calcular a potência dissipada em cada resistor. Quando ele pede em cada resistor, da mesma forma que a letra C, você tem que calcular aqui o P1, o P2 e o P3, tá? Para calcular eles, tem várias fórmulas para calcular a resistência dissipada. Mas a melhor, tá, gente, para esse conteúdo é você usar resistor vezes a corrente ao quadrado, tá? Por que eu falo de você usar essa aqui? Porque veja o seguinte, a corrente em resistores em série é a mesma, tá? Então, você não precisa calcular, por exemplo, a DDP para calcular a resistência, a potência de cada um deles. Depois que você monta a fórmula, é só substituir, ó. As resistências são 2, 3 e 5, tá? E a corrente, como a gente acabou de ver, a corrente é igual a 4. Aí é só multiplicar. Então, 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32. Então, 32 watts. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 12. Eu não faço ideia aqui de cabeça, mas eu vou abrir aqui a calculadora e fazer o cálculo aqui, porque eu sou muito ruim de cabeça, tá? 16 vezes 3, na verdade, vai dar 208. Oi? Não, nada não. E agora 16 vezes 5, que vai dar 80. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu fiz 16 vezes 3, então não é 208, não. É 16 vezes... Eu ia falar certo mesmo, é 192. Também não, é 48, pô. Não, pô, 16 vezes 3, 12. Eu falei errado, não é 12. Eu falei errado, né? Eu escrevi certo e falei errado. É 16 vezes 3. Eu fiz 12 porque na minha cabeça é só multiplicar isso aqui por 3, né? Tá? Mas tá errado. É multiplicar todo mundo aqui por 4. Ó. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 12, 48. E 4 vezes 20, 80. Porque você está levando ao quadrado aqui. Todo mundo. Então, mas é assim. Enfim. Cara, resistores em série em paralelos é um conteúdo muito tranquilo. É só tu pegar a fórmula e jogar os valores nela. Claro que existem algumas questões que demandam uma interpretação um pouco mais elaborada, um pouco mais avançada. Mas isso é questões particulares que depois a gente vai ver. Bom, fizemos falta a letra E, né? A letra E eu nem vou colocar ela aqui, vou colocar só a resposta da letra E aqui, tá? É para a gente calcular a potência total. Gente, potência total pode ser calculada de duas maneiras. Ou tu soma as potências, ou seja, 32 mais 48 mais 80, que a gente viu, calculou aqui. O resultado vai dar 160 watts, tá? Ou você pode fazer isso aqui, ó, potência total a resistência total, né, que seria a resistência equivalente, vou colocar aqui. Resistência equivalente vezes a corrente ao quadrado. Ora, resistência equivalente, a gente calculou que deu 10 e a corrente deu 4. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. Então, você pode calcular somando todas as potências ou você pode utilizar a resistência total e a corrente total. Caso você queira usar uma outra fórmula, potência, ela é DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, a DDP é 40, então vai ficar 40 ao quadrado, dividido pela resistência aqui, que é 10. 4 ao quadrado, 16. Quando você tem um zero ao quadrado aqui, você só coloca 2 zeros. E aí você pode cortar, o resultado também vai dar quanto? 160, tá? Ah, mas eu quero usar aquela outra fórmula. Potência é igual a DDP vezes I. Olha, DDP é 40, a total, tá, gente? Que é a total que a gente quer. E a corrente é 4. 4 vezes 4, 16, repete o zero. Então, posso calcular assim, posso calcular assim, posso calcular assim, pode calcular assim. Pode calcular de 1000 formas diferentes aí. Alguma dúvida? Ah, tá. A resposta da F, né? Então, essa aqui é a F, tá, gente? A letra E é para calcular pela fórmula da soma e a letra F é para calcular a fórmula depois. E aí na letra G, cara, não vai acabar não, vai ter o alfabeto todo nessa questão aqui. Ó, então a letra E, tá, gente? A letra F, essa aqui.
Mesmo valor, tá? Pode ser usado essa, pode ser usado essa, pode ser usado essa aqui. Então, isso significa dizer que, independentemente do modelo que você escolha para fazer o cálculo, o resultado tem que ser o mesmo. Só um detalhe importante. O resultado vai ser o mesmo, gente, tá? Só que o que, na prática, a gente sempre usa aquele que for mais conveniente, tá? Para essa questão, como ela é uma questão bem tranquila, você pode usar todas as formas que você vai ser a mesma facilidade ou mesma dificuldade de resolver. Existem algumas questões que ficam um pouco mais chato de calcular, por quê? Porque você pode... Uma dessas fórmulas aqui te dá a resposta mais rápido, tá? Por exemplo, se a gente fosse usar essa daqui, ó, se nós fôssemos utilizar essa daqui, a gente precisaria calcular a resistência e a corrente, como a gente já fez. Para calcular essa daqui, a gente não precisaria calcular a corrente. Ó. Essa aqui seria mais rápida, porque você só precisaria da resistência. Então, essa aqui seria melhor para você resolver mais rápido. Agora, vamos para a letra G. A pergunta da letra G é a seguinte: o que aconteceria caso um elemento queimasse? Ou seja, se tornasse um circuito aberto devido a um excesso de aquecimento. O que vai acontecer com esse circuito em série? Caso um elemento queimasse, a corrente seria interrompida. Sendo assim, todos os resistores deixariam de funcionar. Que é aquele exemplo da lâmpada que eu dei. Se uma lâmpada queima, as outras param de funcionar porque não ia passar corrente, tá? Deve-se ressaltar também aqui, ó, só seguindo o raciocínio da apostila, que no caso de eletrodomésticos que funcionam simultaneamente em uma instalação residencial, esse não é um tipo de associação vantajosa, já que tudo para de funcionar ao mesmo tempo por estar em um circuito em série. Entenderam? Então, por exemplo, se você coloca a tua casa em série, se a lâmpada lá da varanda queima, todo o equipamento elétrico da tua casa para de funcionar por causa de um elemento que queimou, tá? Isso não é só estar na frente, tá, gente? Pode ser lá do banheiro dos fundos, lá da área de serviço, lá no final da tua casa. Queimou uma lâmpada, queimou, sei lá, o fio da máquina, todos os outros param de funcionar, porque o circuito é fechado, então para de funcionar. Por isso que nas instalações elétricas de casa, a gente vai ver que geralmente adota-se o modelo em paralelo, tá? Não só em paralelo, tem em série também, mas isso é um pouco mais complexo. Depois eu falo com vocês sobre ele na aula da semana que vem, quando estivermos falando sobre plantas baixas e tal. Mas por enquanto é mais simples, tá? Bom, vamos fazer o exercício 2 para a gente encerrar a parte de resistores em série e fazermos a parte dos resistores em paralelo, tá? O que diz aqui o exercício 2, tá? Deixa eu printar ele aqui para a gente ver. Ele diz o seguinte, ó. Um estudante quer utilizar uma lâmpada dessas de lanterna de pilhas e dispõe de uma bateria de 12 volts. A especificação da lâmpada indica que a tensão de operação é 4,5. Só que tu tem 12, né? Vai dar pau. E a potência elétrica utilizada é 2,25. Para que a lâmpada possa ser ligada à bateria de 12 volts, será preciso colocar uma resistência elétrica para não queimar a lâmpada, tá? E qual vai ser essa resistência elétrica que tem que ser utilizada? Basicamente, o que você tem que notar aqui é o seguinte, ó, tu tem 12 volts. Tu só pode usar 4,5. Então, a primeira coisa é a DDP do resistor, né? A DDP que falta, ela tem que ser o quê? Os 12 menos o 4,5. Tá? E aí, quanto que dá esse 12 menos 4,5? O resultado aqui vai ser 7,5, né? 7,5 mais meio dá 8, 8 mais 4, 12. Então, sobra 7,5 volts, tá? Bom, mas observe que ele dá para a gente também a potência. Para que o cara deu a potência para a gente? Para isso aqui, ó. Potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência, certo? DDP ao quadrado dividido pela resistência. E aí, nós vamos calcular qual é essa resistência aqui, ó, a resistência da lâmpada, tá? Depois que a gente calcular a resistência da lâmpada, a gente sabe quanto que é a corrente elétrica, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser a resistência da lâmpada? Vamos pegar no seguinte. Ao invés de usar essa fórmula aqui, para calcular primeiro da lâmpada, tá? Depois a gente usa essa. Mas para calcular a resistência da lâmpada, nós vamos usar essa outra fórmula aqui de potência. A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Só que aqui a gente quer a resistência da lâmpada.
Na verdade, a resistência da lâmpada é dado? Não, né? Então a gente vai ter que primeiro calcular ela. Nós sabemos a potência, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Antes de calcular a resistência, vamos calcular a DDP. Então, a potência da lâmpada igual a DDP vezes a corrente, que é a outra fórmula de potência que nós temos. Ó. Eu quero a corrente. Então, a corrente vai ser a potência dividido pela DDP. Então, a gente só vai pegar os 2,25 e dividir por 4,5, que é 4,5 da lâmpada, tá? 4,5. E aí o resultado vai dar 0,5. Ok? 0,5, que é a metade, né? Um é metade do outro. Então, a corrente de meio ampere. E aí, para calcular a resistência, fica fácil. Resistência DDP vezes corrente, dividido por corrente, ou seja, 7,5, que é o que falta aqui, dividido pela corrente, que é meio. Ou seja, o resultado aqui é de 15 ohm. É esse resultado aqui. Agora, já fiz para vocês o esboço aqui de como que vai ser feita a questão. Agora vamos fazer ela bonitinha, tá? Então tá aqui a questão de novo, certo? Vou juntar bem aqui para ter mais espaço. E aí é o seguinte, ó. O nosso circuito ele vai ser representado de forma esquemática da seguinte maneira. Vamos colocar como se fosse em pé. Aqui vai ser resistência, tá? Aí vai ter divisão aqui. Aí nós vamos ter aqui a lâmpada. Alguns livros, tá? Desenham a lâmpada nesse formato aqui. E aí nós vamos juntar o nosso circuito. Aí aqui nós vamos ter nossa bateria. E fechou o circuito aqui, tá? De maneira bem simples, tá bom? Eu vou pegar essa parte aqui, pontilhar, só para a gente separar aqui a parte da lâmpada. A gente viu aqui que a parte da lâmpada, a gente não sabe quanto que vale essa resistência, né? Na verdade, a parte do resistor. Mas nós sabemos que a resistor da lâmpada aqui vale 4,5, tá? Então aqui a gente já fez a divisão. E nós sabemos que a nossa bateria aqui opera em 12 volts. Então, esse aqui é só o modelo esquemático do que está aqui para a gente fazer de maneira mais simples, tá? Então vejam só, a primeira coisa que a gente vai fazer o primeiro passo é a DDP da resistência ali do resistor, ele nada mais é do que os 12 volts, que seria o total, menos a parte da lâmpada, que é 4,5. O resultado aqui vai dar 7,5. Apesar de que isso não precisa ser a primeira coisa que a gente calcula, tá? A gente pode começar calculando a corrente elétrica. Então, como que eu calculo a corrente? Ó? Deixa eu até escrever aqui. Para calcular a corrente elétrica, a gente faz o quê? Potência, a gente vai usar a da lâmpada, que é o que a gente conhece, tá? É a DDP da lâmpada vezes a corrente. Então, se eu quero saber a corrente, eu faço potência dividido por DDP. Substituindo os valores, como a gente acabou de ver, esse vai ser 2,25 dividido por 4,5, tá? Se você efetuou essa divisão, você vai encontrar 0,5 amperes. E aí você determinou a corrente. E aí, para finalizar, você calcula a resistência. Primeira lei de Ohm. Resistência é a DDP dividido pela corrente. DDP do resistor, tá? Que a gente quer calcular a resistência do resistor. Então, 7,5. Dividido pela intensidade da corrente, que é meio. Dividir por meio é multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2 fica 15 amperes, tá? Então, são 3 passos básicos que a gente tem. Apesar de parecer ser uma questão complexa, a gente resolve em 3 simples passos. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Bom, entendidos dessa parte, né? Eu vou fazer agora o quê? Resistores em paralelo. Vou mostrar para vocês agora o que é um resistor em paralelo. Claro que eu não estou apresentando isso para pessoas que nunca viram, vocês já estudaram isso aqui. Então, vamos lá discutir um pouco sobre eles. Primeiro, a associação de resistores em paralelos é todo conjunto de resistores que, funcionando simultaneamente em um mesmo circuito, estão submetidos à mesma diferença de potencial. Ou seja, de certa forma, analisando de maneira bem simples, o que é um resistor? O que tem aí de interessante no resistor em paralelo? Primeiro, a DDP total, ela é igual às DDPs
em cada ponto do circuito. Ou seja, se tu tem 3 lâmpadas aqui, vamos colocar a lâmpada que é mais simples, né? Se você tem 3 lâmpadas associadas em paralelos, se a voltagem do gerador é de 12 volts, tá? Vamos supor que você colocou 3 lâmpadas numa lanterna ou no pisca-pisca. As 3 lâmpadas vão receber 12 volts, tá? Então é isso que significa ser aí a DDP individual de cada resistor ser igual em todos os pontos. Então, primeira coisa é essa, DDP é a mesma. Segunda coisa, a corrente agora, que é na resistor em série era dividido, tá? Era igual, agora ela vai ser a soma de todas as resistências, de todas as correntes. Ou seja, corrente total é a soma das 3 correntes, tá? Bom, como a diferença de potencial é igual nos 3 resistores, então a gente vai utilizar com mais ênfase essa fórmula aqui, ó, potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Essa aqui é mais usual. Não significa que com as outras, como a gente viu aqui, ó, essas outras aqui, que a gente viu aqui, não funciona. Funciona, mas é mais usual essa aqui, porque como a DDP é a mesma, você não precisa calcular para várias potências, né? Você só precisa calcular para uma potência e ir dividindo para resistências diferentes. O outro ponto que é fundamental aqui, caso aconteça algum problema em algum desses resistores, como eles estão em pontos diferentes, ó, a corrente elétrica é dividida aqui, tá? A corrente elétrica divide aqui na passagem de um resistor para o outro. Então, se esse aqui queima, por exemplo, ou se eu pego e desligo esse carinha aqui, isso aqui é uma lâmpada, desligar essa lâmpada, essas outras duas continuam funcionando normal, porque essa aqui não interfere nas outras, tá? Então, esse aqui é interessante para tomadas, por exemplo, você tem aquelas tomadas de 2 pinos, de 2 buraquinhos na sua casa, né? Uma tomada aqui, outra aqui. Aí você liga, por exemplo, seu notebook aqui, o carregador do celular. Se você tira o notebook daqui, seu celular vai continuar carregando normalmente, porque elas estão em paralelos, tá? Atrás desse carinha aqui, vai existir dois pontinhos aqui, em que aqui, ó, vai ter os buraquinhos aqui por trás, em que você vai passar o fio assim, ó. Os 2 fios, né? O fio positivo e o fio neutro, tá? A fase e o neutro. Então aqui, quando você conectar esses carinhas aqui, eles vão continuar funcionando, ó, em paralelos, ó. Igual aqui, ó, os fios e os fios, tá? Funciona normal. Então não há. Isso aí é mais interessante para as construções de forma independente, tá? Aí, um outro detalhe que é importante aqui nesses resistores é a questão do resistor equivalente, tá? Essa é a parte mais chata do resistor em paralelo, porque o resistor equivalente dá um pouco mais de trabalho de calcular. E aí ele é calculado de que maneira? Ele é calculado dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês. Para reduzir os 3 resistores a um único resistor equivalente, eu vou mostrar a fórmula para vocês aqui. Tá? E a observação que é muito legal de vocês lembrarem. Ela é legal porque na hora de você resolver uma questão do Enem, resolver uma questão, né? Você não precisa lembrar você só precisa lembrar disso aqui, ó. O resistor equivalente é dado por essa divisão aqui, tá? Se você tiver 3 ou mais, de 2 ou mais, na verdade, tá? Se for 2, vai ser só 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2, tá? Se tiver 4, você vai colocar aqui o R4, se tiver 5, vai ter o R5 e assim por diante. Caso você tenha apenas 2 resistores, como eu mostrei aqui, ó, é melhor você trocar essa fórmula por essa aqui, ó. Você tira o MMC, faz algumas simplificações e chega nessa expressão. 2 resistores, você multiplica em cima e soma embaixo da fração. Fica muito mais simples de calcular e mais direto ao ponto. Caso você tenha vários resistores iguais, o que acontece? A resistência equivalente é você pegar essa resistência e dividir pela quantidade de resistores. Por exemplo, você tem 5 resistores, cada um com 3 ohms, tá? O que você faz? Você pega os 5, né? Os 3 ohms e divide por 5 resistores. 3 dividido para 5 vai dar 0,6, tá? Então, a resistência total vai ser 0,6 ohms, tá bom? Então, fica mais simples fazer assim. Como eu sei que geralmente é um pouco complexo entender esses conceitos de forma direta assim,
A gente vai fazer agora os exercícios também propostos na nossa aula, tá? Vamos fazer aqui a questão 1. Tentar cortar aqui o menor possível. Então, aqui a questão 1 que nós temos aqui. Vou pegar aqui logo a letra B. Deixa eu pegar logo o alfabeto todo que está aqui, né? Letra B. Esse aqui vai dar trabalho. Vou fazer aqui. Letra B. Letra C. Aí a letra C, eu vou copiar aqui, porque não vai ficar feio. A letra D. Agora não tem G, né? Só tem até a F. Letra D aqui. Aí vamos fazer aqui a letra E e F. Eu vou colocar todo mundo aqui, porque fica mais fácil de visualizar. E depois a gente só resolve, não precisa mais estar copiando. Então vamos lá. Voltar aqui na questão. Então a questão diz o seguinte, ó. Um arquiteto, ele decidiu construir uma maquete de uma casa. Nesse projeto, a instalação elétrica foi representada por essas lâmpadas aqui, 3 lâmpadas, ligadas em paralelos e conectadas a um gerador cuja diferença de potencial é de 90 volts. Bom, a pergunta é para a gente fazer alguns cálculos aqui, levando em consideração esses 3 valores de resistências. A letra A pede para a gente calcular a resistência equivalente da associação. Eu vou fazer a letra A aqui, porque não vai caber lá embaixo, tá? Então é o seguinte, ó, primeiro, resistência equivalente na associação em paralelo, ela precisa, quando tem mais de 2, tá? A gente precisa fazer assim, ó. Escreve aqui, resistência equivalente igual a resistência 1, que é 1 sobre 2, mais 1 sobre a resistência 2, que é 3, mais 1 sobre a resistência 3, que vale 6, tá? Isso aqui é uma soma de fração, então a gente é obrigado a calcular o MMC. Nós não vamos calcular o MMC dos dois lados, tá? A gente vai calcular só do lado direito, para não envolver o MMC com letras, porque fica mais difícil o nosso cálculo, então não quero complicar a nossa vida, tá bom? E aí eu calculo o MMC entre 2, 3 e 6. Para calcular o MMC é aquela velha jogada, né? Você pega os 3 números, coloca assim e calcula ele, dividindo por 2, dividindo por 3 e dividindo pelos números que são necessários para a gente chegar até o final, tá? E vocês já sabem calcular, no final é só multiplicar. Bom, MMC entre 2, 3 e 6 é o próprio 6. Aí eu faço aquela velha soma, subtração e multiplicação de denominadores. Ó. 6 dividido para 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido para 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido para 6 dá 1, vezes 1, 1. Somando em cima, teremos que a resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 6 sobre 6, tá? E 6 dividido para 6, o resultado dá 1. Portanto, a resistência, ou melhor, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1. Ok? Posso inverter multiplicando cruzado, na verdade, então a resistência equivalente vai dar no final 1. 1 ohm. Esse é o valor da resistência equivalente. Então, a resistência equivalente da associação, tá? A resistência total, é igual a 1 ohm. Alguma dúvida, pessoal? Essa aí é a letra A. Na letra B, é pedido, né, pelo material calcular a associação total, a corrente total da associação. Bom, aqui, como a corrente ela é feita bem tranquila, a gente vai usar essa regra aqui, ó. DDP é a resistência equivalente, tá? Vezes a corrente elétrica. E essa aqui é a DDP total, tá? Como eu quero saber a corrente, eu vou passar a resistência para o outro lado dividindo. Então, substituindo,
DDP total é 90 volts, resistência equivalente é igual a 1. Então, a corrente elétrica desse circuito é 90 amperes, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, bola para frente. Letra C, a corrente elétrica em cada resistor. Como a gente quer saber em cada resistor, nós vamos ter que calcular o I1, o I2 e o I3, tá? A fórmula é a mesma que a gente usou para resistência total, para corrente total. Então, a gente vai só fazer, ó, DDP1 dividido pela resistência 1, DDP2 dividido pela resistência 2 e DDP3 dividido pela resistência 3, tá? Vocês podem olhar aí na apostila os valores que aí nós vamos estar utilizando. Primeiro, a DDP1 é 90, então a DDP é a mesma para todo mundo, tá, gente? Então, sempre vai ser 90 aqui no resistor em paralelo. Para essa questão, tá? Todo resistor em paralelo, a DDP individual, 1, 2 e 3 são iguais. Então, a gente vai só substituir o 90 para todo mundo. Porém, as resistências são 2, 3 e 6. Aí é só dividir. Então, dividindo vai dar 45 amperes, aqui vai dar 30 amperes e aqui vai dar 15 amperes, tá? Somando os três, ó, vai dar 90. Alguma dúvida? Letra D, potência transformada em cada resistor. Mesma forma que eu havia falado para vocês anteriormente, ó. Potência 1, potência 2, potência 3. Aí é só substituir na forma. A forma que a gente vai estar utilizando é aquela que é mais padrão, como eu mencionei aqui para vocês. Ó. A forma mais padrão, U ao quadrado sobre R, tá? Então a gente vai estar utilizando essa. Não significa que não pode estar utilizando outra, pode, tá? Mas essa aqui é mais interessante para poder chegar no resultado de maneira direta. Só lembrando para vocês que a DDP é a mesma, mas a resistência muda. A DDP é 90 para todo mundo aqui, ó. A resistência 1, como a gente acabou de ver, ó, ela é 2, 3 e 5, né? Então, deixa eu colocar aqui. 2, 3 e 5. E em cima é 90 quadrado para todo mundo, porque não muda, tá? E aí é só efetuar. Ó. 9 ao quadrado dá 81. Repete 2 zeros, tá? Então vai ficar esses valorzinhos aqui. Eu estou fazendo os três ao mesmo tempo, tá, gente? Mas vocês podem fazer, faz o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Estou fazendo assim porque eu acho mais conveniente para mim, tá? Eu mostro para vocês já a diferença entre cada um e outro. Claro, depois que você efetuar a divisão aqui, os valores que vão aparecer são diferentes, tá? Então, essas são as potências individuais que são dissipadas, que são transformadas em cada um dos resistores, tá? Alguma dúvida? E para finalizar aqui, letra E e letra F. A letra F pede a potência total, tá? Então, a potência total, a gente vai somar as três que estavam lá, ó. Essas três que estão aqui é 4.050, 2.700. Então, vou colocar aqui, ó. 4.050, 2.700 e 1.350, tá? Somando tudo isso aqui vai dar 8.100 watts, tá bom? Ele pede para a gente fazer, ó, usando o resistor equivalente. Para o resistor equivalente, é só a gente fazer isso aqui, ó. Resistor equivalente vezes a corrente total ao quadrado. O resistor equivalente deu 1 e a corrente total deu 90, tá? 90 ao quadrado, 8.100. O resultado é o mesmo. Então, isso é interessante porque a potência transformada no resistor equivalente tem que ser, ela tem que corresponder à resistência total da soma de todos os resistores, tá? Senão, você teria um problema aí. Exemplo, você teria um problema no disjuntor, né? Como que o disjuntor lá fora da sua casa, o relógio da sua casa vai ler as potências dissipadas, né? Então, ele precisa corresponder, a total precisa corresponder à resistência equivalente. E aí, para nós finalizarmos, nós vamos fazer a questão 2. Finalizarmos aqui a aula de hoje, tá? Só diminuir aqui um pouco o zoom. Tentar printar tudo aqui de uma vez. Então, a questão 2 do nosso material, ela fala o seguinte. Olha só. Diz, considere o circuito formado por 3 lâmpadas idênticas,
da maneira que está aqui, tá? Em paralelos, conforme ilustrado. Como a chave C foi aberta na figura 2, considere as afirmações abaixo sobre a figura 2, tá? Então vamos lá. Em comparação com a 1. Letra A. Ele diz o seguinte, ó, a potência fornecida pela bateria é a mesma. Tá? Então ele diz que a potência da bateria é a mesma. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. Veja o seguinte. Vamos pegar como ilustração esse aqui, que é bem parecido. Vamos supor que tem uma chave aqui, você desliga só essa lâmpada aqui. Você tirou a lâmpada 3. Se eu tiro a lâmpada 3 aqui, ó, se eu tiro a lâmpada 3, a potência total antes é 8.100, mas se eu tiro a lâmpada 3, ó, eu vou tirar 1.350, vai ficar então 0,576, vai ficar 6.750. A potência é a mesma? Não, certo? Ou seja, se eu desligo uma das lâmpadas, o que vai acontecer? A potência vai mudar, não vai ser a mesma potência. Então, falso, tá? Então, a primeira é falso. Então, quando você tem 3 lâmpadas, vai fornecer muito mais potência do que quando você só tem 2. Então, falso. Item 2. A diferença de potencial aplicado a cada lâmpada acesa é a mesma, tá? Verdade, a gente acabou de ver, para todos esses exemplos aqui, ó, que a potência, ó, é sempre a mesma. A diferença de potencial é a mesma, 90, 90, 90, tá? Então, quando está em paralelo, a DDP permanece a mesma. E no item 3, a corrente elétrica que percorre, as correntes que percorrem as lâmpadas acesas são menores, tá? Então vejam só, como as lâmpadas são idênticas e estão em paralelo, a corrente de cada uma delas não se altera, tá? Então, vejam só, como elas são lâmpadas iguais, então a corrente elétrica vai ser a mesma para todo mundo, tá? Elas não se alteram. Então, a terceira aqui é falsa também. Logo, a única correta é o item 2. Alguma dúvida? Bom, então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que todos tenham aprendido. Eu vou estar passando para vocês agora um exercício lá da plataforma. Lá na plataforma eu vou botar 2 exercícios, um de resistor em série e outro de resistor em paralelo, tá? Para vocês fazerem. E não saiam ainda que eu vou fazer chamada, tá bom? Deixa eu terminar aqui a gravação.